3, 2, 1. Pim, pim. Sejam bem-vindos à minha live, conforme eu havia programado para começar às 9 horas. Bom, meu celular diz que é 9 horas. Eu não sei se são 9 ou 9 e 2. Mas começamos aqui. Então, vou começar dizendo quem eu sou. Bom, meu nome é Thiago Campos. Antes de qualquer título, antes de qualquer nome, qualquer sigla que venha antes do meu nome, na verdade, olá, tamo junto, parça! E aí, Regi? Bom, antes de qualquer sigla, antes do meu nome, eu sou pai do Diego, pai da Karine, sou filho da Eliana, filho do Almiro, namorado da Nádia e amigo de bastante gente. Ou pelo menos tem que ser. Sou formado em Educação Física, voz de chimarrão. Sou formado em Educação Física, trabalho como instrutor de Zumba e dentro da Zumba sou um dos Zumba Jammers. O que é um Zumba Jammer para quem nunca ouviu falar? É um coreógrafo oficial, chancelado pela Zumba, autorizado pela Zumba a criar coreografias e ensiná-las no que a gente chama de sessões. São espécies de workshop e esses workshops eu ensino coreografias e técnicas de aula, maneiras de conduzir melhor a aula de Zumba. Eu também trabalho com Pilates, dou aula de Pilates, embora esteja sem turma agora. E eu sou personal trainer. Como eu disse, sou formado em Educação Física, então posso atuar em todas essas áreas. Já trabalhei com escola, me diverti bastante com meus aluninhos, eu chamava brincando eles de meus monstrinhos. E tem alunos que estudaram comigo lá na escola municipal em Jacareí, que sentem saudade até hoje, me chamam para voltar da aula, enfim. Então esse é um breve resumo do que eu faço e do que eu já fiz ao longo dessa minha vida profissional. Bom, hoje eu coloquei aberto para o pessoal fazer várias perguntas e as pessoas fizeram perguntas bem bacanas. Então eu separei todas aqui, ou quase todas, e vou respondê-las uma a uma. E se por acaso tiver alguma pergunta aqui, aí eu respondo para vocês também, em momento oportuno. Essa live eu não quero demorar muito, até para não tornar algo maçante, algo muito, que chato, blá 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 blá. Então eu vou fazer ela no máximo em meia hora, tá bom? E aí, vamos que vamos. Marquinhos, vamos abrir a perguntas. Já abri, pedido, você que não viu. Mas deixa sua pergunta aí que eu respondo. A princípio, o Marquinhos Santos é uma das pessoas a qual eu me inspiro como pessoa e como profissional. Se alguém tiver a oportunidade de fazer aula do Marquinhos ou conhecê-lo como pessoa, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Vamos à primeira pergunta, então. Dessa vez, eu não vou dar nome aos bois. Dessa vez, eu vou só responder as perguntas. Porém, na próxima, darei nome aos bois. Portanto, se você for fazer pergunta, pense bem no que vai perguntar. Vitória! Tem pergunta sua aqui, hein? Ai, dei um nome aos bois, desculpa. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Qual música você gostou de coreografar? Eu gostei de coreografar uma música chamada Água Bendita. É uma salsa de um cantor chamado Vitor Manuelle. Essa coreografia, além de eu ter apresentado ela para diversos instrutores de Zumba, eu tive a oportunidade de apresentar para o criador da Zumba num evento em 2015 chamado Zin Academy. Zin Academy é uma espécie de conferência, uma mini convenção, onde os instrutores se reúnem e participam de diversos workshops. E aí eu participei de uma mini sessão, chama-se Taste of a Jam, ou palhinha de uma jam. E eu apresentei essa coreografia. E ele chegou pra mim e falou assim: eu gostei de tudo que foi apresentado, gostei muito da sua coreografia. E eu queria que você me passasse ela e eu vou tentar aproveitar ela de alguma forma. E aí ele aproveitou a coreografia no material da Zumba com uma outra música e me chamou para trabalhar no Fitness Concert, que é o evento principal da Zumba, num palco redondo, com quase 10 mil instrutores de Zumba fazendo aula ao mesmo tempo. Infelizmente, por algum motivo que não me foi explicado, meu visto foi negado, então eu não fui. Porém, esse foi um momento para mim mágico, assim, incrível, porque
meu trabalho como professor de zumba foi reconhecido como coreógrafo, e isso me rendeu até um prêmio, uma plaquinha e tudo mais da zumba. Então isso foi muito bacana pra mim. Próxima pergunta. Cadê meu autógrafo? Não tem autógrafo, porque eu tento ser uma pessoa bem acessível, então só visitar minha aula, que com certeza vale muito mais do que o autógrafo. Eu acho que eu dei autógrafo uma vez, na época que eu competia nas maquininhas de dança, mas enfim, é um mero detalhe. Tá entupida essa bomba. Quanto tempo de zumba? Eu sou instrutor de zumba. A pergunta era simples. Quer os R$ 5 que depositei pra falar de mim? Caiu, menino, que é da minha conta. Quanto tempo de zumba? Bom, eu fiz o meu curso em junho de 2012. Eu fiz o curso em junho de 2012 com a Zés Ludmila Marzano. Só que assim, eu fiz o curso e muita gente falou assim, ah não, eu vou dar aula amanhã, eu vou dar aula nessa semana. E foi uma coisa que eu não me senti preparado. Então, eu comecei a dar aula de zumba na véspera do meu aniversário, dia 25 de setembro de 2012. Meu primeiro aluno foi minha filha Karine. Eu treinava e ensinei a ela gostou de zumba. E depois foram meus colegas da faculdade. Eu estava terminando a faculdade e aí eu mostrei a zumba pro pessoal, eles gostaram. E aí eu dava aulas todas as sextas após o término das aulas. E aí eu comecei a dar aula de zumba e enxerguei nela a possibilidade de fazer bem as pessoas, de mudar a vida das pessoas, direto ou indiretamente, através das aulas, através da boa energia que a gente pode trocar dentro de uma aula de zumba. Quem participa sabe do que eu estou falando, e quem é professor de zumba sabe da troca de energia super positiva que rola dentro de uma aula de zumba. Próxima pergunta. Quais suas projeções para zumba esse ano? Bom, é um negócio que infelizmente não vai dar certo, mas meu objetivo era ir para um país a mais, além dos que eu já estive aqui na América do Sul. Eu já estive na Argentina, no Chile e no Paraguai a trabalho, e eu havia me programado para ir para a Colômbia. Porém, eu vou ter um evento muito bacana, o Ultimate Dance Festival, que vai cair no mesmo dia. E esse evento ele é muito bacana, porque é um festival de dança, onde eu serei um dos jurados, sou um dos embaixadores da Ultimate Years, que é essa caixinha aqui. É uma caixinha muito poderosa, muito legal. Tem um vídeo que eu fiz com os instrutores de zumba. E bom, é um evento muito bacana. Se alguém quiser participar, depois eu explico pra vocês como que vai fazer. Só um segundo que eu vou fechar a porta aqui. Voltando. Então, eu queria ir pra Colômbia, mas não vou poder ir. Vou numa outra oportunidade. Quero conhecer o máximo de lugares que eu não estive. Então, por exemplo, eu vou estar pela primeira vez. Estive pela primeira vez em Brasília. Vou estar pela primeira vez em Salvador. E no Oeste Catarinense, em Joaçaba, em abril. E eu estou conversando com o pessoal para visitar lugares onde não houve sessão, não houve uma masterclass, alguma coisa assim, ou onde quase não tem eventos de zumba. Então, as pessoas que estão nesses lugares, eu não vou falar lugar remoto porque depende muito do ponto de vista, mas as pessoas que estão nesses lugares, elas merecem sim um evento bacana de zumba, que seja uma sessão, que seja uma master, ou que seja uma pessoa de fora participando e levando um pouco de boa energia para as pessoas que ali vivem. Então, quero conhecer lugares diferentes, quero participar do máximo de eventos possíveis e, dentro das minhas limitações, compartilhar conhecimento com o máximo de pessoas que eu puder. Muito bacana essa pergunta. Antes da zumba, tu já era da dança? Se sim, há quanto tempo? Qual o seu ritmo preferido? Vamos lá. Eu sempre fugi da dança, eu nunca me associei à dança e eu não me considero um bom dançarino. Eu sempre gostei muito de movimento, sempre gostei de atividade física, de me movimentar, correr, e... Nós de Brasília amamos família. E assim, eu comecei com futebol de salão e tudo mais, aí com 16 anos, aqui no meu prédio, teve aulas de capoeira. E aí eu comecei a fazer capoeira e fazer muita acrobacia. Gostava de fazer as acrobacias. E o pessoal da escola
me colocou numa roda de break uma vez, porque eu fazia mortal e não sei o quê. E aí foi bem bacana. Ó, o pessoal curtiu e tal. E aí, eu, por acaso, conheci uma bendita de uma máquina de dança, a qual Vinícius Reis, que tá online, participou também. E aí eu comecei a jogar a maquininha e depois eu comecei a participar de campeonatos, fazendo acrobacia, e ganhava um campeonato, perdia outro. E aí o pessoal falou, meu, tenta dançar alguma coisa pra ganhar pontos de estilo. E aí eu entrei em contato com um grupo de street dance. Então em 2004 eu fiz parte de um grupo chamado Vision, que era da Colônia Oriental, e de um outro grupo chamado Yellow. O pessoal me recebeu super bem e eu aprendi bastante com eles. E aí eu comecei a dançar break, por diversão mesmo. Dancei de 2002 até 2008. Em 2008 eu parei, porque, bom, eu precisava trabalhar, de fato. Eu já não participava mais dos campeonatos das maquininhas de dança. Então eu comecei a trabalhar como recreacionista. E eu conheci a salsa graças a um evento no hotel fazenda que eu trabalhava, que o dono do hotel levou uma banda e eles começaram a tocar salsa. E uma senhorinha bem velhinha chegou e falou, vem dançar comigo, meu filho. E a salsa tocando, e eu falei, meu, esse ritmo é legal. Então, respondendo a pergunta aqui, qual o seu ritmo preferido? Salsa. Eu entrei na Zumba por causa da salsa. Trick, sim, dancei break no Tricks. E o Rua 3 eu não participei, eu sempre batalhei contra eles, mas era uma galera muito gente boa, muito gente boa. Leandrinho, meu amigo Leandrinho, infelizmente faleceu, mas ele fazia parte desse grupo também. Próxima pergunta. Como foi seu encontro com a Zumba? Bom, eu estava na faculdade de Educação Física e eu fui participar de um evento chamado Fitness Brasil. Meu objetivo era participar, ser professor de Educação Física. Então, trabalhar com crianças, trabalhar com a formação de cidadãos através da Educação Física. E aí, eu fui fazer um curso de Educação Física Escolar. E eu tinha ouvido falar de Zumba, mas sempre associei a Zumba, tambores africanos e tudo mais. E aí eu falei, não vou fazer esse negócio não, vou focar na escola que eu ganho mais. E aí cheguei na feira e ouvi uma música clássica de salsa chamada La Vida es un Carnaval. E nesse lugar que estava tocando essa música tinha mais ou menos umas 200 pessoas dançando, alegres, e uma mulher colorida lá no fundo, que depois eu fui descobrir que chamava Adriana Kerr, junto com a Lindsay Taylor, e elas estavam dançando e tal, e eu falei, mano, que legal. E aí o cara que tava no microfone falou, meu, pode participar dessa aula. E aí eu, então eu vou dançar. E aí comecei a dançar, aí tocou um merengue, não lembro qual que era, aí tocou um reggaeton, tocou uma música da Shakira, e aí terminou. Aí o cara, essa foi a aula de Zumba. E aí eu falei, mano, aula de Zumba, putz, que legal. E aí eu tinha 3 cursos pra fazer, perdi um, porque eu fiquei muito tempo no stand da Zumba dançando. E aí eu falei, cara, esse é um negócio legal, é divertido. Eu tô vendo uma moça gordinha, um senhor, eu, a galera dançando. E todo mundo tá se divertindo, cara, isso é legal. Acho que eu vou ver como que funciona pra fazer o curso disso aí e de repente dar aula. Oi. E aí eu comecei a dar aula de Zumba, como eu tinha dito, no dia 25 de setembro de 2012. Dou aula de Zumba já quase 8 anos. Tô quase um ancião da Zumba. Quando eu comecei a Zumba era mato. Não sabia que você era professor também de Pilates. Você dá aula particular? Bom, vamos lá. Eu sou professor de Pilates, sou professor de treinamento funcional, de musculação, porém, aulas particulares somente de Pilates solo. Se você quiser, me manda uma mensagem no direct ou no WhatsApp, depois eu deixo o número, e a gente conversa. Pilates solo, ok. Pilates de aparelho, eu recomendo 2 lugares super bacanas para você fazer aulas que ficam no bairro de Moema. A parte disso, tenho vários amigos, inclusive tem um chamado Ronildo Inácio, que dá aula na Zona Leste, que é uma baita referência no Pilates e no treinamento funcional. Depois a gente troca figurinhas aí e eu indico os lugares para vocês. Hola chicas de Chile, ¿todo bien? Un saludito, espero te ver en Salvador en 1 de febrero. Pera aí, a próxima pergunta, cadê aqui, pai? Olha só, não, tá do outro lado. Aqui. Eu queria fazer aula de Zumba, mas não tenho muita coordenação. Não se preocupe. O professor de Zumba, ele utiliza de artifícios para facilitar a aula para pessoas sem coordenação, para aquelas pessoas sedentárias.
Então, por exemplo, uma aluna que nunca fez atividade física, ela vai conseguir acompanhar graças às progressões que o professor apresenta, as sinalizações e as indicações. Então, assim, a dica que eu dou, faça aula de zumba porque dentre os programas de dança é um dos mais fáceis para se começar. Não estou falando isso porque eu estou com a camisa da zumba. Estou sendo bem realista e como professor de educação física é o que eu mais indico para vocês. Então, pessoas que nunca fizeram... Olha quem chegou aqui. Vem dar tchau. Opa! Vem aqui, linda. Oi. Esse aqui é meu filho Diego. Diegão tem 10 anos e é meu companheiro de vida. Tá tomando mate, anda 10 quilômetros e não tem problema nenhum de fazer as coisas comigo. É meu parceiro. Se quiser ficar aí, fica de cor, é nóis. Então, como eu tava falando, façam zumba, que é, dentre as atividades físicas relacionadas à dança, é a mais fácil, tá? Não vou falar outros programas porque não tenho embasamento. Não conhece Água Bendita? Vai numa aula minha que eu apresento, me cobre. Então, façam aula de zumba e outros programas, igual o Vinícius falou aqui, Fit Dance. Eu fiz uma aula de Fit Dance e eu não tenho muito embasamento para falar, mas a diferença principal eu acredito que sejam as músicas, músicas latinas, variação de intensidade, progressões, ou seja, ritmos mais fáceis, passos mais fáceis e ficando mais difíceis ao longo da música, facilitando para que as pessoas consigam fazer em diversos níveis de alunos a sinalização, e é uma aula que não é falada. É o que eu posso dizer em relação à diferença de zumba e fit dance. Próxima pergunta. Você ainda dá aula como personal, Thiago? Estou precisando. Sim, dou aula de personal, porém os horários eles estão meio escassos. Então o que a gente pode fazer é adequar a agenda e conversar sobre os horários que eu tenho disponíveis. Mas eu tenho certeza que se a gente fechar alguma coisa, com certeza os resultados eles virão a longo prazo. Bom, os resultados vão vir a contento. Eu vi um joinha aqui do meu lado, não sei o que foi. Esta criança está intrometendo aqui na minha live. Guri, vai jogar seu joguinho. Queria levar minha filha para fazer zumba. Com qual idade você recomenda? Sinceramente, recomendo que as crianças, adolescentes façam zumba após os 13 anos. Antes disso, eu recomendo duas modalidades. Zumba Kids, que é de 7 a 12 anos, e Zumba Kids Junior, que é de 4 a 6 anos. Então, as aulas, as metodologias, elas são direcionadas especificamente às idades que eu falei, e as músicas, a forma como é conduzida a aula, ela é feita de acordo com as necessidades das idades que eu citei para vocês. Então, por exemplo, a aula de zumba para os adultos, ela não tem pausa. E as crianças, elas cansam muito rápido. Além disso, algumas músicas têm as letras um tanto que voltadas para o público adulto. E as crianças, bom, elas têm que ser crianças e ouvir coisas boas o máximo possível até o quanto der. Então, as músicas do Zumba Kids e Zumba Kids Junior são direcionadas, a forma como é conduzida a aula, bastante brincadeira, pausa para água, ensina a coreografia passo a passo. Então, até Vitória, beijo e que o bebê venha com muita saúde, tá bom? Grande beijo, quero foto do bebê quando ele nascer. Então, a aula de Zumba Kids e Kids Junior é direcionada. Então, a partir dos 13 anos para fazer zumba. Você dá aula de zumba para crianças? Sim, minha filha tem 7 anos e queria fazer aulas. Conversa comigo que eu tô abrindo uma turma de Zumba Kids na Central da Dança. Eu só vou ver o dia e o horário certinho. Provavelmente terça e quinta. Eu não sei se às 3 ou às 4 da tarde. Mas a gente conversa e adequa os horários. Próxima pergunta. Tenho muita dor nas costas. Posso fazer zumba? A resposta é depende. Depende do quê? Se você tiver um problema de hérnia de disco e tiver num processo inflamatório, eu não recomendo. Então, a minha recomendação inicial é: vá ao seu ortopedista, veja em que estado está essa lesão nas suas costas e o que você tem, e aí você pega um atestado do médico dizendo se você pode fazer ou não. Quando você estiver fazendo, eu acho interessante que você faça a atividade física, porque o fortalecimento do corpo ele depende de um leve impacto, pelo menos um impacto mínimo, para você ganhar, para você fortalecer a sua massa óssea e a massa muscular também. Então, eu recomendo que você faça zumba assim, porém,
sempre com a recomendação e autorização do seu médico. Onde dá aula de Pilates? Estou sem turma de Pilates, porém, como eu disse, eu recomendo 2 lugares em Moema para fazer aula de Zumba, aula de Pilates, que são muito bacanas. Então manda um direct que eu explico para vocês onde fazer Pilates. Aliás, uma atividade muito bacana e eu vou voltar para o meu Pilates logo logo. Onde eu dou aula de Zumba? Vamos lá. Eu dou aula de Zumba no Clube Paineiras do Morumbi. Eu dou aula para uma assessoria esportiva num condomínio. Esses 2 lugares não pode fazer visita. São lugares fechados para sócios do clube e para moradores do condomínio. Lugares abertos ao público para fazer aula são 2. Central da Dança, que fica na Alameda dos Anapuros 1206, e na Viveira Genial, que fica na Avenida dos Eucaliptos. Ambos ficam em Moema, um do lado dos índios e um do lado dos pássaros. Mas conversa comigo e me faz uma visita que eu tenho certeza que vai se divertir bastante na minha aula de Zumba. Nossa, e o número de pessoas está crescendo, isso é muito bacana. O que é uma Masterclass? Ah, tem gente de fora que vê e não sabe o que é. Então vamos lá. Masterclass é um evento que vai além de uma aula de Zumba. Então, por exemplo, as aulas de Zumba elas têm de 45 minutos até 1 hora. A Masterclass ele estende esse tempo. Tem Masterclass temática. Então, por exemplo, Masterclass dos anos 70. Masterclass de flashback. Masterclass de carnaval. Masterclass das músicas antigas da Zumba. Masterclass de... deixa eu pensar. A Masterclass do Havaí, que eu já vi uma vez. E assim as pessoas vão adequando as Masterclasses. Tem lugares que as Masterclasses elas fazem sorteios de prêmio, oferecem frutas. Tem umas que os alunos eles se apresentam com os professores. Então tem muito... Reigi, prazer em te ver, meu amigo. Aparece na minha aula quando quiser, será muito bem-vindo. Saudade de você, a gente se tromba aí nas pumps da vida. Tamo junto. Então, Masterclass é uma aula que vai além da aula de Zumba. No tempo, às vezes colocam mais professores para dar essa aula. Por exemplo, HDZ, que é um projeto que eu participo desde 2013, é uma Masterclass onde 5, agora 6 com o Ailton Santos, 6 meninos ensinam Zumba por 1h15, 1h30. E é um negócio que não tem pausa, muita interação, então é muito bacana. Recomendo que participem de Masterclasses. Inclusive, dia 14 de março, farei uma Masterclass na Bluefit da Vila Mariana. Então, conversa comigo que eu vou mandar o endereço. Inclusive, eu vou fazer um destaque nos meus stories com a minha agenda. Então, quando você vai estar em Salvador? E aí vai estar lá. Quando você vai vir para Brasília? Vai estar lá também e assim vai indo, tá bom? Próxima pergunta. Eita. Nossa, relacionado à Masterclass. Posso levar uma amiga na Masterclass, mas ela nunca fez aula de Zumba? Volta naquela pergunta sobre pessoas que não têm coordenação fazerem aula. Então, o professor de Zumba, ele vai se preocupar principalmente com os alunos e a forma... Posso misturar as músicas de Zumba e Fit Dance junto? Pode, cara. Pode, só que assim, músicas brasileiras correspondem até 30% da aula. O restante, músicas latinas e músicas internacionais. Mas se você fizer a mescla, eu acho que é tudo válido para agradar os nossos alunos. Eu não vou colocar na minha aula, porque eu não sei. Porém, se você manja das coreografias e as alunas gostam, vai em frente. Vamos ver. Eu estava falando da coordenação. Então, assim, o professor de Zumba ele vai se preocupar em ensinar os alunos e fazer com que eles de fato dancem. Vai fazer sinalização, progressão e a aula vai fluir com certeza. Vai na Masterclass que vai ser bacana. Thiago, só parabenizar seu trabalho. Eu amo suas aulas e a vibe delas. Você é top. Muito obrigado. É o que eu sempre costumo dizer. A aula de Zumba... A essência da aula é a troca de energia entre professores e alunos. Então, se o professor não está com aquela good vibe, a aula não flui. E os alunos a mesma coisa. De nada adianta o professor estar pulando de um lado para o outro se os alunos eles não estão lá de coração. Então, muito obrigado por esse reconhecimento. Diegão, manda um salve para a galera aí. Salve! Você gosta de Zumba? Gosto. Você vai fazer uma aula de Zumba comigo? Tá. Teu povo tá de prova aqui, hein? Quero ver.
Próxima pergunta, mais um instantinho. O que seria o Street Hit do novo treinamento R3? Danças urbanas, hip hop, pop urbano? Bom, o que eu sei disso, que não me foi passada nenhuma informação, além do que os instrutores de Zumba sabem, é que são 4 ritmos novos. Bhangra, Afrobeat, Funk Carioca, Brazilian Funk e o Street Hit. Creio eu que, sabendo que a Gina Grant, que é a pessoa que manja dessa parte, ela cuida do hip hop, eu acredito que seja hip hop. Tá, eu não tenho muitas informações sobre o curso R3, não me foi passado muita coisa, então eu não vou falar com tanta exatidão, mas pensando pelo óbvio, creio eu que seja hip hop, tá bom? Próxima pergunta. Eu tenho sobrepeso e não me sinto à vontade para ir numa aula de Zumba ou na academia. A dica que eu dou, vá na aula de Zumba. Por quê? Na frente da aula de Zumba, o professor ele vai estar servindo como guia. Então não tem tempo para as alunas ficarem reparando umas nas outras. Ai, olha só aquela fulana, a roupa não tá nem combinando. Não, porque se ela fizer isso, ela perde a coreografia. Perde o tempo que o professor está ensinando as progressões. Então, 90% da aula tá focada no professor. O professor tá lá fazendo careta, elas estão vendo, tá fazendo alguma coisa diferente, elas estão prestando atenção. Então, você que não se sente à vontade com o seu corpo, vá na aula de Zumba, porque você não vai ser o centro das atenções. Você vai fazer a aula de Zumba e vai se divertir igual todo mundo. Essa é uma dica bem bacana. E legal essa pergunta, gostei. Esse eu vou dar nome aos bois. Qual o seu maior sonho profissional? Quem fez essa pergunta foi meu irmão, o Léo Pastel. Bom, meu maior sonho profissional é um dia fazer com que as pessoas entendam que a atividade física ela tem o objetivo de melhorar não só o corpo, mas a cabeça e o coração também. Então a atividade física ela serve como uma prevenção e não como a forma de construir corpos perfeitos, tá? Eu sou totalmente contra esse objetivo principal. Você começa com uma atividade física, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, mas não, eu vou fazer para ficar forte e vou virar um muso fitness. Bom, eu pensando nisso, começa que nem isso eu consigo fazer. Então eu faço a minha atividade física para o meu projeto Verão 2083, quando eu completarei 100 anos, e aí eu vou estar lá 100% fazendo minhas atividades do cotidiano. E como professor de Zumba, meu maior sonho profissional, vamos pensar como Zumba Jammer, é fazer com que a maioria das pessoas enxerguem a Zumba como uma forma de mudar vidas, como não mostrando que eu sou incrível e eu danço bem, mas eu sou um excelente professor e eu consigo passar o meu conteúdo para os alunos. Os alunos conseguem dançar e se divertir. E ao final, chegar e falar assim, você foi um bom professor e eu consegui acompanhar a sua aula. E não falar, nossa, você arrasa. Então, esse é o meu maior sonho profissional. E poder trabalhar não buscando necessidade financeira. Se eu não trabalhar eu não ganho. Mas sim trabalhar por prazer. Bom, graças a Deus eu posso dizer que eu faço isso através das minhas aulas. Seja de Zumba, seja de Pilates, seja personal. Aqui eu selecionei algumas perguntas. Não selecionei todas. E se por acaso faltou alguma, vocês me cobrem depois. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos ver. Bastante saludos. Tamo junto. Nossa, tô ficando velho, não consigo. Formado em breakdance, sim. Fui formado em breakdance. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Aqui. Carol! Mas que coisa, eu não consigo mexer nisso aqui. Vamos ver. Posso misturar mesmo? Olha, cara, é que nem eu falei. 30% da aula, músicas brasileiras, músicas nacionais. E 70% da sua aula de Zumba, ritmos latinos. Não se esqueça, na sua aula de Zumba você tem que ter sempre merengue, salsa, cúmbia, reggaeton. Aquecimento de 10 a 15 minutos, segundo o manual, porém isso aí pode ser ajustado, segundo a literatura de educação física, 10% da aula. Variação de intensidade, então em ritmo com intensidade mais alta, intensidade baixa. Alta, baixa, até o final da aula de Zumba.
fala bem. Muito obrigado, muito obrigado. Besitos para ti. Nos vemos. Sim, nos vemos. Ah, sim, tem uma pergunta aqui. Peraí. Falta muito para nossa Jam em Salvador? Uma semana. Estou ansioso também. É a primeira vez que eu vou para Salvador. É um lugar onde as pessoas dançam muito bem. E eu levar uma sessão para lá, para mim é um desafio enorme, porque as pessoas são muito boas. Então, espero que seja algo muito bacana. Vai ser legal se Deus quiser. Parabéns pelo seu filho, obrigado. Parabéns para você, Dick, você tá podendo, hein? Zumba é transformador, concordo. Mistura perfeita, pilates e zumba. Sim, concordo. Façam pilates e façam zumba. Ou façam treinamento funcional e zumba. Musculação e zumba. Com certeza esse resultado vai ser perfeito. E alimentação saudável também, não se esqueça. Black Moleque. Putz, falaram o meu apelido das maquininhas de dança aqui. Bom, é isso. Pessoal, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para quem falou de fazer aulas de personal e tudo mais. Então fica à vontade para me adicionar e mandar mensagem. Ou manda o direct. Opa. Ah, tá aqui. 3, 4, 7, 7, 8. Não tem problema algum. Eu tento responder o mais rápido possível. Eu não vou responder em algumas situações. A primeira, eu tá com a minha família. Ele é mais importante que meu telefone, tá? Só se é um caso muito urgente. Segundo, se eu estiver dando aula. Então, são só essas opções aí. No contrário, eu tento responder o mais rápido possível. Quero ver a coreografia de La Vida es un Carnaval e Água Bendita. Viu? Opa! Me cobra de ensinar as duas. Me cobra. De que cidade que você é, Natiana? Me fala que a gente vê isso aí. Se não, vamos organizar uma masterclass aí na sua cidade. Vamos até a cidade da Natiana, Diego? Tá? Que ânimo você. Fabião, concordo com você. Strong e Zumba. É uma combinação bacana também. Strong, para quem não conhece, é uma modalidade que trabalha sincronizado com a música. É um treinamento com o peso do corpo sincronizado com a música. Então é muito legal. Obrigado pelas suas dicas. Amei sua participação no Summer Play. Foi um evento muito bacana. Apesar que eu não ensinei música nem nada. Mas foi um negócio bem legal. Natiana França. Vamos fazer assim. Tá documentado. Vamos gravar um vídeo juntando com a galera, dançando Água Bendita ou La Vida es un Carnaval. Se você ficou até essa live, grave isso aí, joga no grupo da sessão, se você estiver no grupo da sessão, ou se não, me cobre pelo direct ou pelo WhatsApp. Tieme queria fazer uma aula de Strong. Tieme, eu tenho curso de Strong, tá? Eu só preciso de tempo para treinar o Strong, mas eu quero muito colocar essa aula de Strong na minha grade, porque eu gosto muito. Além disso, eu preciso ficar mais fortinho, que eu tô bem magrinho ainda. Meu projeto Verão 2083 vai pro espaço. E assim, encerramos a nossa live. Eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que participaram dessa live. Obrigado pelas perguntas. Obrigado por interagirem comigo. E eu vou tentar deixar esse Instagram o mais ativo possível, tá? Sempre que tiver qualquer coisa, qualquer dúvida, perguntem. Estou sempre disposto a ajudá-los, tá? Acessibilidade é algo que eu sempre me preocupo, justamente porque quando eu fiz meu curso de Zumba, como não tinha muitos instrutores, eu precisava e eu não tinha com quem a quem recorrer. Então eu tento ajudar no máximo que eu posso as pessoas que precisam, seja meu aluno, seja um instrutor de Zumba que é recente, seja uma pessoa que está com dificuldade em alguma coisa. Contem comigo pro que precisar. E eu sempre uso a expressão tamo junto, não é à toa. Tudo de melhor... Obrigado, Tchemi-chan. Tudo de melhor para vocês. E se precisar de alguma coisa, essa live vai estar presente por 24 horas. Dá tchau pra galera. Tchau pra vocês e muito obrigado de coração. Tchau. Nossa, que bravo. Tchau. Tchau, meu povo. Tchau. Oi, minha mão.